gente, tudo bom? Hoje eu vou dividir com vocês uma situação que aconteceu comigo aqui no Brasil mesmo. E que é esse tipo de coisa que quando acontece, na verdade às vezes quando eu penso sobre isso, né? Mas aí quando eu vi que aconteceu comigo, isso só me faz pensar ainda de uma forma mais forte, de uma forma mais... pensando ainda mesmo no quesito pro social mesmo, né? E questão de cidadania, o quanto a nossa sociedade brasileira é carente em alguns aspectos dessas coisas que são coisas assim, que eu acredito muito fortemente, né? Do como a educação é algo muito importante para todas as classes sociais, para todas mesmo, sabe? Desde as pessoas mais pobres, mais paupérrimas, até aquelas pessoas aí tidas como, né, parte da elite social brasileira. Mas como uma base educacional, ter acesso à educação mesmo é algo super importante. E quando eu falo sobre isso, não é apenas necessariamente o quesito do acesso à educação, do acesso à escola, apenas para a escolarização. Quer dizer isso, não é apenas você ter acesso à escola somente para você aprender a ler, escrever, calcular, aprender um pouco sobre ciências, sobre tecnologia, não é só isso, mas é todo o senso de educação que permeia não só o ambiente escolar, mas também o ambiente familiar, seja ele qual for. Longe de mim ser esse tipo de pessoa que fica ditando regras de moralidade, de civilidade, longe disso. E também não sou adepta disso, tipo, oh, nossa, porque dentro de uma família, blá, 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 esse tipo de coisa. Não, eu acredito que seja lá qual for o núcleo familiar ao qual a gente esteja inserido, como é importante o senso de educação para além daquelas palavrinhas mágicas que a gente conhece, né, de por favor, obrigada, né, esse tipo de situação, mas também de como é importante quando uma pessoa, um grupo social, tem acesso a meios e maneiras de a gente conviver dignamente em sociedade e como isso faz com que o convívio seja pacífico, como as coisas sejam tranquilas. Vamos lá. Depois dessa breve contextualizada, eu vou contar o que aconteceu. Certo dia, uns meses atrás, eu estava dentro de um coletivo, né, aqui na região metropolitana do Recife, e o que aconteceu? Aqui no Recife está uma situação do seguinte, que os transportes coletivos, na verdade, hoje não tem mais a figura do cobrador, né? Tem apenas o motorista, que é o cara que está dirigindo o ônibus, tem que pegar a passagem, porque nem todo mundo aqui tem o cartãozinho para poder facilitar ali o acesso ao transporte. E aí o que é que acontece? Esse profissional já fica ali super sobrecarregado de diversas funções, né? Tem que estar de olho no trânsito, de olho no passageiro e ainda tem que estar passando troco, passagem, recebendo passagem e tudo mais. E aí o que aconteceu? Certa vez eu estava vindo nesse transporte e aí uma moça subiu com os seus dois filhos, que deveria ter ali 9 e 11 anos, né? Eram duas crianças. E ela subiu no ônibus, ao invés dela pedir, né, dizer, motorista, eu tô sem passagem e tal, dá pra eu ir aí até ali na frente e tal, alguma coisa. Ou então, como nós, povo brasileiro, somos essas pessoas super solidárias, super caridosas, se ela tivesse feito de outras vezes, eu já vi outras pessoas fazerem isso, né? Gente, tá faltando aqui tanto pra completar o valor da minha passagem, da minha tarifa. Alguém pode completar ou alguém pode passar o cartão aqui pra eu girar a catraca? Isso já aconteceu algumas vezes e eu já vi alguns passageiros fazendo esse ato gentil, né, esse ato caridoso de ir lá e ajudar essa pessoa. Então, essa moça, quando subiu, não fez isso, ela simplesmente subiu, não cumprimentou o motorista, pediu para que as crianças dela passassem por debaixo da catraca e ela foi e pulou a catraca. Quando o motorista ali pelo retrovisor viu essa situação, o que aconteceu? Ele parou o ônibus e pediu para ela descer. Ela, certamente, não desceu, se sentou e disse, ficou lá, né, com o palavreado dela, dizendo assim, ah, quero ver quem é que me tira daqui, só sai se for com a polícia e tal. E isso gerou aquela situação constrangedora dentro do ônibus, né? Porque o motorista parou o carro, as pessoas que estavam dentro do ônibus, que tinham seus compromissos para seguir, né, iam para trabalho, para escola, para médico, alguma coisa do tipo, estavam se vendo numa situação que não podiam fazer nada também, e o motorista simplesmente desligou o ônibus e desceu, ficou lá sentado no ponto de ônibus, né? E aí, alguns passageiros começaram a ficar incomodados com essa situação e disseram, moça, por favor, desça, a gente tá atrasado. E aí ela, rebeldemente, dizia, né? Ah, que nada, tô nem aí, quero ver quem é que vai me tirar daqui, quero ver quem é o homem ou a mulher que vai me tirar daqui, não sei o quê. Ficou assim nessa provocação, sem sentido. Aquilo foi consumindo o juízo de algumas pessoas dentro do ônibus. Eu, particularmente, quando passo por esse tipo de situação,
eu fico muito tensa, muito nervosa. Só que isso também é uma coisa interessante da gente se observar. A gente não sabe como a gente vai reagir, como é que o nosso nervoso vai fazer com que a gente haja naquela situação. Uma vez, lá atrás, quando eu ainda estava na universidade, aconteceu uma situação assim parecida e o motorista do ônibus que eu estava, ele desceu, abriu a porta do meio, foi lá e disse: fulano, desça, não sei o que, papapá. Eu fiquei tão nervosa que eu lembro que estava no ônibus eu, Léo, Jamila e Thiago, e a gente desceu do ônibus. Gente, vamos descer, por favor, isso tá muito tenso. Eu fiquei muito nervosa, a gente acabou descendo do ônibus, pegamos outro. Mas aí, dessa vez, quando isso aconteceu, o meu nervoso não foi de querer descer do ônibus, não foi de ficar ali quieta, tensa. Olha só o que eu fiz. Falei assim, bom, se a senhora não vai descer, veja, eu fui interagir com a mulher. Falei assim, bom, se a senhora não vai descer, as pessoas aqui estão atrasadas porque têm esses compromissos e você só vai sair com a polícia, então eu vou ligar pra polícia. Veja, eu, sem juízo nenhum, né? E aí, fui e liguei. E nessa situação, quando ela percebeu que eu estava realmente ligando lá para o 190 e falando com a atendente e tudo mais, a mulher veio de lá no lugar dela e veio pra cima de mim, pôs o dedo na minha cara e disse assim: minha irmã, velho, cala sua boca aí, eu vou... senão eu vou dar na sua cara, não sei o quê. Só que, gente, veja que situação eu acabei passando, né? Por conta de a gente viver num sistema social completamente caótico e perverso para todos nós, né? Pra gente que tá tentando seguir a vida da gente do modo mais tranquilo possível e também pra ela, né? Se você pode pensar assim, nossa, Polly, que situação mais chata, mas assim, eu também, como ser humano, como socióloga, né? Como pessoa humanitarista que eu gosto de ser e de agir, percebo que aquele ato dela também de querer ser violenta também é fruto do meio em que aquela pessoa vive. Também não tô aqui achando que, ó, nossa, tá vendo, essa daqui é mais uma pessoa que passa a mão na cabeça de gente errada. Não sou desse tipo de pessoa, mas eu consigo observar a situação para além do que está acontecendo. Ela quis me agredir porque ela estava se achando ali no seu direito, de alguma forma, de querer agir daquela forma, se achando a tal, não, eu pulei a catraca e eu faço e aconteço, né? Mas ao mesmo tempo aquilo dali é também alguma forma de fuga, de refúgio, não sei exatamente o que, eu não sou aí da psicologia, não sei quais termos seriam os mais coerentes, né? Ou se ela é realmente uma pessoa perversa em si, né? Não sei. Mas a situação foi essa, né? Ela veio pra cima de mim, um dos filhos dela começou a chorar, dizendo: mãe, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Acabou que ela desceu do ônibus e aí uma das crianças dela foi e jogou uma pedra no ônibus. Uma outra mulher que estava sentada na minha frente foi quem viu a criança foi pegando uma pedra para jogar, a mulher me puxou, caiu eu e a mulher lá deitada no ônibus. Quando aconteceu isso, o motorista que estava lá sentado na dele de boa, sem ter ligado para nada, subiu no ônibus, ligou e acelerou e a gente foi embora. Passamos por esse susto, por esse perrengue. Mas percebam que se construiu aí toda uma estrutura de violência, né, desnecessária. Quer dizer, essa mulher certamente já veio de uma proposta educacional violenta, e aí quando hoje ela tem esses dois filhos, essas duas crianças, né, tá reproduzindo isso pra eles, tanto é que mesmo na hora do nervoso, porque a criança viu, né, que eu tava ligando e tal, né, e aí ela veio pra cima de mim, eu disse a ela: não encoste em mim não, inclusive porque se você encostar o dedo em mim, a gente vai pra delegacia. Eu lembro que eu disse bem assim, né, mas eu saio da delegacia, você eu já não sei, né, talvez isso tenha assustado ela, não sei. Mas assim, aconteceu essa situação, uma das crianças ficou chorando e a outra, quando desceu, jogou uma pedra. Então, quer dizer, aquilo dali que é uma criança que vê a mãe agindo dessa forma, certamente e talvez e muito infelizmente, que tipo de ser humano vai ser essa criança quando estiver atingindo a maioridade, né? Quando estiver chegando aí na adolescência, na fase adulta da vida dela. Foi uma situação que aconteceu aqui no Brasil e que, como eu já falei pra vocês em outros vídeos sobre como é a relação do sistema do transporte público, né, lá na Irlanda, certamente uma situação dessa jamais iria acontecer lá. Não tô aqui também mais uma vez dizendo que, ó, nossa, lá fora do Brasil tudo é um paraíso, não é. Mas assim, esse tipo de situação que aconteceu, gente, dificilmente aconteceria estando lá fora, né? Porque todo um sistema é pensado para a segurança de todos, né? Dos profissionais e dos passageiros, sejam eles de que classe social for, que estejam fazendo uso ali do transporte coletivo. Tem uma série de reflexões que essa minha fala aqui do vídeo de hoje cabe. Inclusive, se vocês quiserem aí deixar nos comentários, né, situações outras que a gente pode estar aqui debatendo, isso vai ser muito rico, muito importante. Mas assim, primeiro, quis apenas relatar essa situação que aconteceu comigo aqui no Brasil, né, e esse ano, 2021, eu agi assim, talvez por impulso de querer ligar e tal, né, talvez
pudesse ali causar uma situação de violência física, né, de um outro tipo de agressão muito maior, mas isso são as violências que a gente passa no nosso dia a dia, porque todos os cidadãos ali dentro do ônibus foram atingidos de alguma forma, foram violados, né, no seu direito do ir e vir, no seu direito à segurança, né, dentro da sociedade. Quer dizer, a violência ela não tá somente quando a gente é agredido fisicamente, né? Mas essa situação de tipo assim, o motorista se coloca como um impotente numa situação dessa, nós passageiros também. E o pior de tudo foi ouvir, que aí a gente percebe meio quanto a sociedade da gente é machista e dependente. Tinham muitas mais mulheres do que homens dentro do ônibus e somente 2 ou 3 mulheres se manifestaram, né? Contrário à situação que essa outra mulher também fez. E eu lembro que quando finalmente a gente saiu dessa situação, as 2 mulheres que estavam sentadas atrás de mim disseram assim, mas também não tinha um homem aqui para poder defender a gente. Aí nessa hora eu também me irritei, porque eu virei para ela e fiz, moça, tinha sim um homem, o motorista, ele foi o primeiro que correu, sabe? Mas assim, a fala dessas mulheres de dizer não tinha um homem aqui, é para perceber também, faz a gente também refletir, né? Como a gente ainda, a gente que eu digo assim, né, de modo geral, né, as mulheres, né, eu não, mas assim, muitas outras, né, são dependentes de existir uma figura masculina para ser essa figura de guerra, de defesa. E não se faz necessário isso, né? Porque nós somos capazes de nos defendermos. E é triste saber que a nossa sociedade em si, brasileira, agora eu coloco isso de modo geral, como a gente está numa estrutura tão impotente de diversas coisas, né? Quantas falhas acontecem nesse contexto, nesse sentido, de a gente ter que vivenciar esse tipo de situação, né? O motorista não o culpo, porque ele também é um profissional que ali também não vai querer se envolver num determinado conflito, mas também ficou ali parado. E aí eu, como passageira, também poderia ter ficado quieta na minha, mas infelizmente a minha reação diante daquela situação ali que foi um pouco nervosa, infelizmente agi assim, né, de querer ligar e tal, quer dizer, eu fui enfrentar uma situação que eu nem sabia também quem era mulher nem nada, né, mas que Deus abençoe ela. Mas assim, quis trazer essa reflexão porque esse tipo de situação quando acontece, faz com que a gente perceba as diversas feridas e mazelas sociais que nós enfrentamos todos os dias, em diversos lugares, e como nós, cidadãos, sejamos nós homens ou mulheres, trans ou o que seja, como nós estamos sempre vulneráveis a qualquer tipo de violência colocada na nossa sociedade, e como isso é triste, e como seria importante que, para além da reflexão, que houvesse realmente uma ação conjunta em prol de uma melhoria, porque é com a base educacional, seja ela lá nas populações mais carentes ou nas outras populações, né, que nos outros grupos sociais aí mais abastados, como a questão educacional e a educação cidadã é muito importante. É sempre a bandeira que eu levanto aqui, porque é algo que eu acredito que a educação transforma, e como a gente pensar isso para além da escolarização é muito importante. Bom, o vídeo de hoje ficou um pouco longo, foi um meio desabafo e um pouco militância, mas assim, para que a gente possa refletir um pouquinho, né, sobre que sociedade nós estamos construindo, que sociedade a gente chegou a construir pra gente, né, pra nossa geração, e que sociedade a gente tá deixando aí pra essa próxima geração que tá vindo aí, tá bom? É isso, até mais, tchau, tchau.